Sejam bem-vindos, amigos, ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui juntos, vemos as mensagens do Espírito Emmanuel, recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro Caminho, Verdade e Vida, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Bem, o nosso capítulo de hoje é o capítulo de número 105 e o título é Nem Todos. Nem Todos. O versículo destacado pelo nosso querido amigo Emmanuel é o versículo 28 do capítulo 9 da narração do Evangelho por Lucas. E lá nós temos: E aconteceu que quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu ao monte a orar. Lembrando que João e Tiago eram irmãos, os filhos de Zebedeu. E Emmanuel vai comentar essa passagem. Na verdade, Jesus ia subir ao Monte Tabor, e lá no Monte Tabor se deu a materialização, onde surgiu Moisés e Elias para conversar com o Senhor, deixando os 3 apóstolos maravilhados, não é? Quem não ficaria diante dessa visão, não é? Muito bem, então Emmanuel comenta da seguinte forma: digna de notar-se a atitude do mestre, convidando apenas Simão e os filhos de Zebedeu para presenciarem a sublime manifestação do monte, o Tabor, quando Moisés e outro emissário divino, no caso Elias, estariam em contato direto com Jesus aos olhos dos discípulos. Por que não convocou os demais companheiros? Ora, Jesus tinha 12 apóstolos, mas dos 12 só chama apenas 3 para irem com ele lá para o Monte Tabor. E Emmanuel, de uma forma muito observadora, não é? Vamos dizer assim, levanta esta pergunta: por que não convocou os demais companheiros? Acaso Filipe ou André não teriam prazer na sublime revelação? Então ele vai citar agora alguns outros apóstolos. Não era Tomé um companheiro indagador, ansioso por equações espirituais? No entanto, o mestre sabia a causa de suas decisões. Com certeza, não é? E somente ele, Jesus, poderia dosar convenientemente as dádivas do conhecimento superior. Então, não apenas naquela situação, Jesus dosa as dádivas do conhecimento superior, não é mesmo? Em todas as situações, com todos nós, também essa dosagem ela vai ser observada pelo plano maior. O fato, muito bem aqui apontado por Emmanuel, deve ser lembrado este fato por quantos desejem forçar a porta do plano espiritual. E esta porta, mas não dá para forçar mesmo, não é, amigos? Certo, o intercâmbio com esse ou aquele núcleo de entidades do além é possível, mas nem todos estão preparados a um só tempo para a recepção de responsabilidades ou benefícios. Claro, essas situações não se improvisam. É preciso construir um mérito para dar base a trabalhos maiores, serviços maiores, responsabilidades maiores e até mesmo conhecimentos
maiores e mais profundos. Não se confia, nos diz Emmanuel, imprudentemente, um aparelho de produção preciosa cujo manejo dependa de competência prévia ao primeiro homem que surja, tomado de bons desejos. Ou seja, bons desejos, boas intenções não são o suficientes para tudo nesta vida. Não é? Eu posso ter uma boa intenção em salvar alguém de se afogar. No entanto, se eu mesma não souber nadar e, mesmo sabendo, não tenha, treinamento para salvar um afogado, que é preciso ter treinamento, existe uma técnica específica para salvamento de afogados, mesmo que se seja um excelente nadador, pode-se morrer juntamente com quem se afoga. Isso é importante. Então, só desejo e boa intenção muitas vezes não é suficiente. Continua Emmanuel, continua. Não se atraiçoa impunemente a ordem natural, que é essa questão de que a natureza não dá saltos, não é? Temos que ir construindo o nosso caminho de crescimento espiritual passo a passo. Nem todos os aprendizes e estudiosos receberão do além, num pronto, ou seja, de imediato, as grandes revelações, não é? Cada núcleo de atividade espiritualizante deve ser presidido pelo melhor senso de harmonia, esforço e afinidade. Cada núcleo de atividade espiritualizante deve ser presidido pelo melhor senso de harmonia, esforço e afinidade. Vamos pensar também aqui nos nossos núcleos de trabalho, até mesmo nos núcleos de trabalho espírita. Olha que importante. Cada núcleo de atividade espiritualizante deve ser presidido, quer dizer, deve haver entre os componentes deste núcleo o melhor senso de harmonia, esforço e afinidade. Nesse mistério, ou seja, nesse trabalho, além das boas intenções, é indispensável a apresentação da ficha de bons trabalhos pessoais. Isso não só na casa espírita, qualquer trabalho voltado ao bem, onde os amigos do alto é que vão avaliar caso a caso as competências e o senso de oportunidade daquilo vir a acontecer ou não. Então, nesse mistério, além das boas intenções, é indispensável a apresentação da ficha de bons trabalhos pessoais. E no mundo, toda a gente permanece disposta a querer isso ou aquilo, mas raríssimas criaturas se prontificam a servir e educar-se. Então, a gente vê muitas vezes que dar opinião, quem não está disposto a dar opinião? Quem não está disposto a contribuir com os seus pareceres, ideias, sugestões, se colocando muitas vezes como alguém que tem condição de fazer aquilo. Mas em contrapartida, ele vai dizer, raríssimas criaturas se prontificam a servir e educar-se. Então, muitas vezes, quando se chama para o trabalho, que demanda tempo, esforço, mas quem pode assumir isto? E quem pode assumir aquilo? Não, eu não posso. Aí tá assim, mas eu tenho uma ideia. Bom, então você pode assumir a sua ideia. Não, eu não posso, eu estou tendo ideia para alguém fazer, porque eu não tenho condição de fazer. Aí fica complicado. A gente tem que construir. Para ter mérito, é preciso também que a gente colabore, contribua. Não é assim em casa também? Não é? Muitas pessoas que compõem as famílias, muitas vezes, querem sempre ter direitos.
Mas na hora dos deveres, isso acontece muito com filhos, não acontece? Na hora dos direitos, todo mundo se apresenta, todo mundo quer ter direito. E na hora dos deveres? Né? Não é assim que acontece. Na verdade, os direitos eles vêm na medida exata do bom cumprimento dos deveres. Essa é a lógica do bom senso. E quando nós pervertemos esse bom senso, nós vamos estar criando filhos despreparados para o mundo, porque o mundo não é assim. O mundo não é assim. Não adianta a gente tentar encaixar um mundo onde tem o jeitinho, mesmo que não haja merecimento, onde eu pago para que a coisa aconteça, mesmo que não haja merecimento. Não é esse o mundo que realmente nós queremos viver, não é? Porque quando nós queremos o jeitinho, quando nós queremos, mas eu pago para dar certo, eu pago para poder entrar nisso aí, mesmo não merecendo. Vamos pensar que muitas vezes nós estamos tirando lugar a quem realmente merece e deveria estar ali. Ou prejudicando, e isso tem uma consequência. Mas muitas vezes as pessoas não pensam nisso. Eu estou falando nós, não sou eu e você. Nós, espíritos imperfeitos que habitamos esse planeta Terra. Nós. Às vezes entrar na vaga do cadeirante no estacionamento do shopping. Não vai ter cadeirante aqui, vai ser só um pouquinho de tempo. Mas e se eu fosse o cadeirante e chegasse com o meu carro para estacionar? Eu ia gostar de ver alguém não cadeirante parando naquela vaga? Não é? Então a gente tem que ter um idoso no transporte público tem direito ao lugar. E se fôssemos nós o idoso? Íamos gostar disso? Então é questão dos deveres e dos direitos, mas o que tem? E muitas vezes vem acostumado assim, mas o que tem? Tem. O que tem? Tem. Não é correto. Até porque, mas isso, vamos dizer que fosse há 30 anos atrás, onde não existia lei, mas existia boa educação. Hoje existe lei. Não é permitido. E mesmo assim se transgride. Mas na hora dos direitos, todo mundo quer direito. Vão fazer passeata por direitos. Mas e na hora dos deveres? Não é? Nós estamos construindo o homem novo em nós. Nós estamos nesse processo de construção. E é preciso que haja um bom senso no nosso proceder. É preciso que haja um bom senso. É claro que não existe, muitas vezes, claro que não existe uma malícia e uma intenção em prejudicar. Não existe. Quando todas as mães param na hora de pegar as crianças em fila dupla e tripla na saída da escola. Ninguém quer atrapalhar o trânsito. Só quer se pegar rapidinho, um minutinho. O filho que está saindo. Existe má intenção? Não existe. Mas existe má educação no trânsito. Porque tudo fica tumultuado. E se fosse eu que estivesse no trânsito, não mais ali pegando criança, mas estivesse no trânsito para uma consulta, para um avião, para alguma coisa que não pudesse esperar? Então, a construção desse mérito em que ele diz aqui, olhemos aqui. No mundo, toda a gente permanece disposta a querer isso ou aquilo, mas raríssimas criaturas se prontificam a servir e educar-se. Esse é o grande
grande desafio nosso todos os dias: nos educarmos, nos disciplinarmos. Emmanuel disse que deveria Chico Xavier oferecer a ele 3 coisas para que o trabalho pudesse ser realizado. E todos nós sabemos de cor: disciplina, disciplina, disciplina. Educar-se exige disciplina. E sim, nós estamos ainda nesse processo, em alguns pontos mais adiantados que em outros pontos. E cada um de nós nos seus pontos, de adianto e de atraso. Né? Isso é muito particular de cada um de nós. Não é que a gente tenha que fazer mágica e de repente se aparecer pronto no dia seguinte, de jeito algum. Só que fiquemos mais atentos ao aproveitamento das oportunidades. Refletindo, será que é uma boa escolha o que eu estou fazendo? Será que o que eu estou fazendo está atrapalhando alguém? Pode vir a atrapalhar alguém? Essa autoeducação é algo que nós podemos estar realizando. Então, nem todos, porque na medida em que nós nos aplicarmos mais, seremos melhor aproveitados em várias situações. E na medida em que nós não aproveitarmos convenientemente as oportunidades, tudo bem também, mas seremos menos aproveitados em outras tantas situações, não é? Seremos não aproveitados em situações que às vezes a gente pensa, mas eu gostaria tanto, então basta que eu construa esse meu caminho, eu vou chegar lá, eu vou ser também chamado, eu também vou ser, vai me ser oferecida essa ou aquela oportunidade, sem dúvida, não é mesmo? Não há dúvida. Jesus não veio fazer promessas vãs, Jesus veio nos falar do que é. Pode ser que se vocês... Pode ser que não. É assim que é. Tudo que ele falou é. Não é pode ser. É. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Pode ser que seja, depende do dia. Não. Será. Só isso só esse já demandaria muitas coisas também que a gente poderia estar falando, mas não é o nosso assunto de hoje. Então, vamos encerrar fazendo a nossa prece a Jesus, agradecendo tantas bênçãos que recebemos. Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, pelas oportunidades imensas que recebemos. Ajuda-nos, Jesus, a percebê-las e aproveitá-las. Abençoa, Senhor, a cada um de nós. Abençoa as nossas famílias, os nossos lares. Abençoa, Senhor, os nossos afetos. Mas abençoa aqueles também que não conhecemos, Senhor, mas que sabemos são nossos irmãos em humanidade. Abençoa principalmente, Jesus, aqueles nossos irmãos que estejam em sofrimento. Abençoa, Jesus, os que estão desviados, os que estão no crime, tão cegos, Senhor. Abençoa, Senhor Jesus, as vítimas dos crimes que ainda não perdoaram. Abençoa os seus corações para que se aliviem através do perdão e sigam os seus rumos e os seus caminhos. Que as tuas bênçãos de luz possam ser guardados com carinho e cuidado por todos nós e que estejamos, Senhor, no contato com os nossos irmãos de humanidade, distribuindo esse carinho que recebemos agora de Ti. Obrigado por tudo, Senhor Jesus. Graças a Deus. É isso, queridos amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Gotas do Evangelho,
Muita paz a todos.